contou essa fala. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, busca atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Da mesma maneira, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que por 99 justos que não precisam arrepender. Ou qual a mulher que possui 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, vai à casa e busca atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou Jesus continuou: o pai tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, reparte a minha parte na herança. Então o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que possuía e foi para uma região distante. Ali desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Não muito tempo depois, naquela região, eles começaram a passar fome e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que enviou para o seu campo a fim de que ele cuidasse do porco. Esse desejava comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados da casa de meu pai têm comida em fartura, eu aqui morrendo de fome? Já sei o que vou fazer. Me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se levantou e se pôs a caminho e voltou para o seu pai. De longe, quando o pai o viu, cheio de compaixão, ele correu, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, depressa, chamou os servos e disse: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Matem um novilho gordo, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Então, eles começaram a festejar o seu regresso. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu o barulho da dança e da música e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Esse lhe disse: seu pai mandou matar um novilho gordo, porque seu irmão voltou para casa são. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e foi falar com esse, e ele disse: todos esses anos tenho trabalhado a teus serviços e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, e tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este seu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, mata-lhes um novilho gordo. Então o pai lhe disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho também é seu. Mas nós precisávamos festejar a volta de ser, porque ele estava morto e voltou. Ele estava perdido e foi encontrado. Geralmente, quando você abre essa história na sua Bíblia, como que a gente conhece essa história? Qual o nome que a gente dá para essa história? Qual o nome? O filho pródigo. E a primeira história que eu contei? A ovelha perdida. E a outra? Dracma perdida. Eu vou chocar você hoje. Não é sobre isso que essa história está falando. Existia 2 grupos de pessoas que estavam ouvindo ali Jesus naquele momento. Tinha um grupo de fariseus, lembra? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Esse era o primeiro grupo. Mas os fariseus, os mestres da lei, 2 grupos de pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia. Tinha publicanos e pecadores, gente rejeitada pela sociedade, gente que não era considerado digno de ir em uma igreja, de ir no templo, de estar no meio das outras pessoas, porque era considerado impuro. Ao ponto de as pessoas não poderem nem tocar em um publicano. Publicano significa com o público. Essa era uma forma que os judeus tratavam, chamavam de tão impureza que eles colocavam neles. E esses fariseus e os mestres da lei já eram um grupo diferente, porque eles eram santos demais. Era um povo que
diferente de todos, eles oravam alto nas ruas para dizer o tanto que eles eram bons. Que eles jejuavam, que eles estavam perto, eles faziam várias coisas. E todos esses dois grupos tinham uma necessidade que todo homem tem em comum: Deus. E surge um mestre chamado Jesus que começa a pregar e fazer discípulos, e ele é atraído pelos dois grupos. Você pode reparar que toda vez que Jesus está em qualquer lugar, tem publicano, tem fariseu. Tem pecador e tem mestre da lei lá atrás deles. Engraçado, aquilo que nos odeia também é atraído por ele, não era? Eles o odiavam, mas eram atraídos por Jesus. E esses dois grupos de pessoas, Jesus está falando com essas duas pessoas. Interessante que naquela época, quando a pessoa ia jantar em casa, ou fazia uma reunião com várias pessoas, eles não eram como a gente. Eles não comiam em casa. Porque debaixo da casa ficava um lugar que tinha animais. As pessoas só entravam em casa para dormir, não é igual a gente. Passa o dia todo, assiste televisão, não, o povo ficava no campo. E quando eles iam para casa, eles almoçavam, eles iam jantar, sabe onde eles tinham a refeição? Do lado de cima. Era em cima da casa. Então era como se fosse uma laje. Na parte de cima, ali eles faziam as refeições. Por isso que toda vez que os fariseus iam comer, ou Jesus estava em um lugar, todo mundo conseguia ver. Porque eles conseguiam ver quem estava por cima da casa. E nessa reunião, Jesus reúne publicanos e pecadores e come com eles e começa a ensinar para eles. Ele conta para eles uma história. E ele pergunta assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 que não ficar atrás da ovelha perdida? Já tem. Quando a encontra, coloca sobre os ombros alegremente e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Quem é o maior sacrifício nessa história? De quem é o maior sacrifício nessa história? Pensa aí. Se você está ouvindo essa história agora, eu pergunto para você. Se você pensa aí, se você tivesse 100 ovelhas e perdesse uma delas, o que você ia fazer? Às vezes a gente se prende muito na ideia da ovelha que fugiu, da ovelha que perdeu o caminho, da ovelha que não sabia para onde ir ou por que essa ovelha se perdeu, porque ela era muito nova, não tinha aprendido ainda a voz do pastor, porque ela era velha demais, não conseguia acompanhar. Mas Jesus apresenta para nós o primeiro personagem dessa história. O pastor. Qual de vocês, que sendo um pastor, vai fazer isso? Gente, sinceramente, se eu fosse um pastor e eu tivesse 100 ovelhas, eu não ia fazer isso. Perdesse um e até esse trabalho todo para ir lá. Você acha que os pastores que estavam ouvindo Jesus iam ligar para uma ovelha? Você acha mesmo? Alguém que tem 100 ovelhas? Uma menos, é só mais uma. Mas o pastor que Jesus está contando é diferente. O pastor que ele está apresentando, ele é diferente, sabe por quê? Porque ele entendeu que 99 não é 100. E ele vai atrás daquela ovelha. E pensa aí comigo, você acha que essa ovelha estaria em um lugar fácil? Pensa comigo aqui, vamos refletir sobre essa história. Sabe quando que o pastor percebeu que só tinha 99? No final do expediente. Quando ele tinha terminado o serviço, ia pôr as ovelhas para dentro e começou a contar. Joanina, Matilda, Clotilde. Cadê, gente? Tá faltando uma. Tá faltando a Joaquina. Cadê a Joaquina? Sumiu a Joaquina. Ele guarda aquelas ovelhas e ele vai atrás da ovelha. Ele já percorreu todo o caminho, irmãos. Ele já andou o dia todo para chegar em casa e colocar aquelas ovelhas. E ele viu que faltava um. Ele já estava cansado o dia todo do serviço. Tava. Se fosse você ia estar? Ou não? Ia estar, não ia? Eu ia. Mas ele vai dormir? Não. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma. De uma ovelha. E a cena que constrói para mim dessa ovelha é que ela não devia estar no lugar fácil.
Para o pastor só ter percebido que ela estava ali, irmão, ela não estaria num lugar fácil. E outra, ela não estaria perto. Ela não ia estar perto. O que esse pastor ia precisar de fazer? Naquele tempo eles andavam de moto, né? Carro e tal. Uma Toyota, saía cortando o mar todo. Tinha? Não, não. Ele tinha aqui andando. E eram as duas viagens, era para ir e para voltar. Procurar no lugar que ele nem sabia onde estava. Imagina que essa ovelha tivesse que ganhar. O pastor vai. E vai atrás dessa ovelha. E tem que tirar ela, tem que tirar ela. Sabe como é que ele leva ela para casa? Que a ovelha talvez não podia mais andar. Pelo lugar que ela passou, ela se machucou, alguma coisa aconteceu, ela não podia mais caminhar. E onde que ele coloca a ovelha? No ombros. Alguém aqui já cuidou de ovelha, carneiro? Tem fazendeira que tem igreja? Não, né? Pensa aí então comigo. Você acha que é leve? Você acha que é leve? Em média, uma ovelha tem aí uns 50 quilos. O pastor pegou ela nos ombros, do lugar que ela estava, carregou até em casa. E sabe o que? Sabe como é que ele carregou a ovelha? Alegre, feliz, porque ele encontrou a ovelha. E quando ele chega, ele ainda faz uma festa. Ele reúne todo mundo para comemorar, porque ele encontrou a ovelha dele que estava perdido. Sobre quem é essa história? Sobre quem é essa história? Sobre um pastor. Um pastor que amou aquelas ovelhas ao ponto de não deixar que nenhuma se perdesse. Que mesmo cansado com todo o trabalho do dia, ele se esforçou para ir atrás daquela ovelha. E ele encontrou aquela ovelha. E não amarrou ela, saiu puxando no pescoço, não. Ele colocou ela nos ombros. Porque ele sabia que aquela ovelha não sabia andar sozinha. Ela precisava de ser carregada. E ele carregou essa ovelha até em casa, alegre. Quando ele chega, ele faz uma festa. Jesus diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Sobre quem Jesus estava falando? Jesus estava falando aqui sobre alguém que se perdeu fora de casa. Jesus estava falando sobre uma ovelha que se perdeu do rebanho, que se perdeu fora de casa, não sabia mais o caminho de volta. E ele continua, o qual a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa, busca atentamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas. Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda. Sobre quem é essa história? Agora você ficou de um rápido. Bom, pensa comigo. Essa mulher diz as culturas que as mulheres naquele tempo, quando se casavam, recebiam um dote de casamento, que era um colar de moeda. E você pode ver hoje na cultura dos beduínos, até hoje tem essa tradição. Quando elas se casavam, elas recebiam esse colar da família. E esse colar era uma garantia que ela tinha, ou se o marido morrer, ou se acontecesse qualquer coisa, para ela ou voltar para a casa dos pais, ou conseguir se manter durante. E ela recebe esse código. Então pensa assim, tanto quanto a segurança que ela ia ter por aquelas moedas, ou pelo valor emocional que ela tinha, de ser algo tão importante dado pelo pai dela, pela família, ela acende a lâmpada. Se você for olhar como eram as casas antigamente, não era igual hoje que tem
energia, tudo bonito, as casas eram escuras. Pensa aí, você morar numa casa, você tinha uma casa, tinha casas que a janela era só uma fresta, para não fazer muito frio. O quarto que aquela mulher estava faltava luz. Isso é uma das características desse lugar. E sabe mais o quê? Aquele lugar tinha bagunça dentro daquele. Ela, além de acender a lâmpada, ela tem que varrer e arrumar o quarto para ela encontrar a moeda. Mas ela faz. Ela não trata como se, não, é só uma moeda. Ela é valiosa. E ela varre, arruma, acende a candeia, encontra a moeda. Ela se esforça, ela vai ali e procura. Ela não age, só tá faltando só um. Ela não age assim. Ou ela não faz assim, não, tá aqui. Na hora que ela viu que ela perdeu, ela foi limpar para achar. E quando ela encontrou, ela reuniu as amigas e festejou. Porque ela encontrou uma moeda. Não sei você, mas hoje em dia, quando eu encontro um real, eu fico tão feliz. Na rua, né? É difícil hoje de achar dinheiro. Essa função é para a esposa ter ela acha que ela vai orando. O pão de hoje. R$1. Então pensa comigo. Essa mulher, irmão, ela é o personagem principal da história. E essa história agora está falando pra gente sobre alguém que perdeu dentro de um Deus tão amoroso e bondoso, se perdeu na escuridão, na bagunça. E essa mulher, mesmo tendo outras 9 que eram mais valiosas, o que ela faz? Acende a candeia, arruma a casa, procura. Imagina a dificuldade que tem para você, às vezes, com as luzes aqui, a gente é difícil encontrar, não é? E ela que andava com a candeia caçando e procurando, tinha que ser uma procura cautelosa, procura atentamente. Mas ela estava. Então a gente vê 2 grupos de pessoas, a gente vê publicanos e pecadores, e a gente vê fariseus e mestres da lei. Essa história está falando de quem? Quem é a ovelha perdida? Os publicanos e os pecadores são a ovelha perdida. E quem é a moeda perdida? São os fariseus e os mestres da lei. Mas eles não tinham percebido ainda. Jesus estava contando uma história na cabeça deles que não fazia sentido. Quem tem 99 ovelhas e vai ter um trabalho desse para ir atrás só de um? Pô, por que essa mulher vai atrás de só uma moeda? Ela já tem 9. Não fazia sentido na cabeça dele. E carrega alegremente a ovelha. Faz festa com as amigas quando encontra. História sem pé nem cabeça é essa. Jesus, pior ainda. Ele fala assim: o pai tinha quantos filhos? O mais novo disse ao pai: pai, reparte a minha parte na herança. Quem pediu a herança? E o pai repartiu a propriedade entre quem? Lê ali, vocês estão lendo ali, não estão? O que está escrito? Entre eles. Que loucura é essa? Já é loucura um filho pedir a herança do pai? Quem é que pede herança de gente viva? Herança, irmão, é quando a pessoa já morreu. Aí você pede a herança. Agora, herança da pessoa viva, naquele tempo, era um insulto muito grande. E pior ainda, porque a atitude do filhado do pai, que reparte a propriedade entre quem? Os dois. Ele reparte a propriedade entre os dois. Quando eles escutam aquilo, eles tomam um susto até com o pai. Cara maluco. Ele, pela lei de Moisés, podia mandar apedrejar o filho dele por ter feito aquilo. Mas o pai. E o filho
pega tudo, reúne, desperdiça tudo, vivendo irresponsavelmente. Ele já ouve, fala, cara, desperdiça. E para piorar, naquela região, o povo começou a ter um momento de grande fome. E ele, sem ter dinheiro mais, vai empregar-se como um cidadão a fim de cuidar de porco. Olha que situação, Cristo. Porco, animal impuro, aquela coisa toda, olha pra você ver. E ele lembra do pai. Poxa, vai ter que por eu aqui, nem porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele já está saindo. Mas a surpresa é que quando ele se levanta e vai, de longe, o pai o viu e cheio de compaixão correu. Irmãos, isso é loucura, irmão. Cingiu os lombos, quem lembra? Cingiu os lombos. Quem lembra aí, cingiu os lombos? Irmãos, a roupa dos homens era uma saia muito grande. Era aquela roupona. Então, para o cara correr, não dava. Ele tinha que pegar a saia e levantar e correr. Ou ele fazia um caldão com a saia e amarrava. Quando você vê cingir os lombos, é isso. Ele pega lá e amarra. Isso é cingir os lombos. E o pai corre, irmão. Pensa, um homem rico, poderoso, que tinha dinheiro, tinha recurso, correndo, mostrando as vergonhas, mostrando as pernas. Ou sei lá mais o que, né? Tanto é que ele é. Correndo. Ele não corria, não. E ele corre. Ele abraça o filho. Cheio de compaixão. E o que ele falou pro filho? Eu te disse. Foi isso que ele disse? Tá vendo? Eu te avisei, você não sei o que e tal. Não disse. Na hora que o filho chegou, que ele viu ele abraçou. Ele trocou as roupas dele. Ele colocou um anel de autoridade. Colocou uma sandália nos pés dele. O filho já tinha pegado toda a herança. Quando ele chega, o pai ainda dá mais. E ainda mais, ele manda matar um novilho gordo, irmão. Hoje nós estávamos ali numa chácara ali da irmã. Rapaz, na hora que eu vi uma porca, a porca zona. Rapaz, eu pensei assim, quanto será que é uma porca? Quanto será? Caro, né? Eu acho que seja barato. Pensa assim, gado, hoje é caro. Quanto é um gado? Cabeça de um gado. Simples, 12 mil, o pastor falou ali agora. Irmão, ovelha era gado naquele tempo. Por quê? Porque ela dava lã, eles comiam frio, eles podiam vender. Era o animal que mais se usava naquele tempo. Aí o que o pai faz? Ele mata qualquer. Não, ele mata um ovilho gordo. O melhor que ele faz uma festa. Nessa hora, a cabeça do povo estava explodindo. Que loucura é essa? Que pai é esse? E quando vê o cara que desperdiçou tudo, voltando sem nada, já destruído, não tinha nem sandália no pé, roupa rasgada, passando fome, magro, ele devolve tudo, dá um anel de autoridade da casa e manda fazer uma festa. E já chega e já manda fazer a festa. Porque, embora o pai o recebesse, a comunidade não o aceitaria. Não o aceitaria, mas o que o pai faz? Esconde a vergonha do filho com aquilo, com as roupas, com a sandália, com o anel de autoridade e fala, faz a festa. E todo mundo chega na festa já nem sabe o porquê que é o motivo da festa. Eles começam a festejar na mesma hora. O filho mais velho está no campo. E ele escuta o barulho da música, da dança, pergunta aos caras, o que é que está acontecendo? Seu pai
mandou matar um novilho gordo. Na hora ele pensa assim, meu pai nunca matou nenhum cabrito pra mim. Tá matando um novilho gordo, o que é? Eu e voltou são em salvo. Na hora ele não disse, era uma vergonha para a época, porque o filho mais velho, ele era obrigado a ser um anfitrião da festa. Quando o pai desse a festa, ele era o anfitrião. Ele que tinha que estar lá para receber as pessoas. Ele que tinha que fazer esse papel. Dar honra para os convidados, ele que fazia esse papel. Mas ele não, ele não honra o pai. O pai podia mandar chamar ele e dar um esporro dele na frente de todo mundo, envergonhar ele. O pai faz isso? Sabe o que o pai faz? Ele sai de lá, vai até ele. Ele não fala nada, ele espera ele falar. E ele fala: tenho trabalhado todos esses anos ao seu serviço. Nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. O cara estava contando. Olha, ele estava contando. Você nunca me deu nenhum cabrito, irmãos. Cabrito era a pior coisa que você podia pedir para receber. Ele não fala nem novilho gordo. Pode reparar. Ele fala cabrito. Era a pior coisa que ele podia pedir. Era um cabrito. Eu festejar com meus amigos. Mas seu filho, quando ele voltou, despertou todos os seus dentes de forma vergonhosa semana na Esse filho mais velho, ele tinha tudo que ele poderia ter tudo que ele quisesse. Ele estava na casa. Ele estava. E o que que o pai fala com ele? Ah, mas você não sei o quê. Você fez isso, você fez aquilo, você tal. Ele briga com ele. Você me desonrou, você não foi lá na festa. Olha como é que você está tratando seu irmão. É assim que você cuida da sua família. Foi isso que ele fez? Meu filho, tudo que eu tenho também é. Nós precisávamos festejar a volta da alegria. Porque ele estava morto, estava perdido. Dois irmãos que se brigavam, que eram um contra o outro. Jesus conta para nós uma história de alguém que se perde fora de casa, de uma ovelha que estava perdida do rebanho. E na segunda história, e dessa ovelha, existe um pastor que amava ela e foi atrás, buscou e encontrou. Na segunda história, ele fala sobre uma dracma que se perdeu aonde? Dentro de casa. Ela era valiosa, mas comparada às outras 9, ela até podia ser específica. Mas aquela mulher, ela busca atentamente, arruma a casa, limpa a bagunça, acende a luz, varre tudo até encontrar. E quando encontra, faz uma festa. Ele está falando sobre alguém que se perdeu dentro de casa. E depois Jesus conta para nós a história de dois filhos que tinham um pai que era diferente de todos os homens da época que eram ricos. Ele era rico, mas diante da herança, ele só teria que entregar para os filhos no testamento depois de morrer. Ele entrega antes, um pede, mas ele dá por dois para não ter confusão. Que homem é esse? E desses filhos, ele estava esperando o mais novo voltar. E na hora que ele volta, depois de ter gastado tudo, sem sandália, sem roupa, magro de fome, quase morrendo, ele põe uma roupa nova, dá uma sandália nova, dá um anel de autoridade dentro da casa e manda matar um novilho gordo para fazer uma festa. Porque o filho que tinha desperdiçado tudo voltou. E o irmão mais velho, que estava sempre com ele, andando direto, embora trabalhasse para o pai, ele nunca conhecia o pai, porque ele era um escravo, ele não era um filho. E ele fala, você está aqui, tudo que eu tenho é seu. Por que você está falando isso? O filho mais novo é um filho que perdeu fora de casa, uma ovelha. E o filho mais velho é um filho que perdeu fora de casa.
Ele estava falando sobre as dois grupos que estavam publicando, os pecadores estavam perdidos, longe de Deus, querendo ter as riquezas, querendo ter as coisas que ele podia oferecer, mas longe de casa. E os filhos mais velhos estavam dentro de casa, estavam no templo, estavam lá, estavam ouvindo, estavam lendo a Torá, estavam buscando, estavam dizendo que estava buscando, mas ele estava perdido. Sabe por quê? Porque além de ele não se relacionar mais com o pai, ele tinha matado o irmão. Quem é você nessa história? Onde você está perdido? Está perdido fora de casa? Ou você está perdido dentro de casa? Onde que Deus vai te encontrar? Quem é você nessa história? Às vezes você pode estar aqui dentro da igreja. Você pode ser um membro, um irmão, vem, cumprimenta todo mundo, aquele amor todo. Mas já faz muito tempo que você não sabe o que é relacionamento com o pai. Às vezes você está visitando hoje, né? Primeira vez, igual eu não. Mas você está perdido fora de casa. Faz parte do que Jesus está querendo. Sobre quem é essa história? Essa história é sobre o pai. O pai que ama. Quando você lê aí, você é induzido pela sua Bíblia no título a achar que a história é sobre a ovelha perdida. A achar que a história é sobre a dracma perdida, é sobre o filho pródigo. Mas eu digo para vocês que, na verdade, quem é o pródigo da história é Deus. Sabe por quê? Pródigo é quem perde, é quem entrega tudo. E o pastor entregou tudo para ir atrás da ovelha. Aquela mulher, ela se entregou para ir atrás da dracma. E o pai entregou as riquezas, entregou tudo que os filhos estavam falando, porque ele queria ganhar quem? Perdido. E às vezes esse perdido pode ser eu e você. A pergunta é, onde você está? Você está dentro ou você está fora de casa? Está perdido lá fora ou você está perdido dentro? Porque às vezes você é um cristão, você já entendeu a fé, mas você está perdido. Ou às vezes você está ainda, não sabe reconhecer a voz do pastor, está procurando. Você está perdido também. E Deus entregou tudo que ele tinha, o filho dele na cruz, é sobre isso que a gente vai cear hoje. Entregou o bem mais precioso que ele tinha, que era a si mesmo, ele se entregou por nós. Para nos encontrar, irmãos. O nosso Deus é um Deus pródigo, é um Deus que entrega. Não fica achando que é você que está entregando, não. Você não está entregando nada, você está ganhando tudo e está reclamando. É Ele que entrega tudo. O maior sacrifício foi o de Deus. E como que você está em casa e até hoje não tem relacionamento com o pai, não encontrou o pai, só quer trabalhar, trabalhar, achar que é pelo mérito que você vai ganhar alguma coisa? Quando chegar lá na porta, você vai falar assim, ó senhor, tá aqui minha lista, eu fiz tudo isso aqui, tá? Eu era de departamento tal, fazia isso, eu fiz não sei o quê, tal. Tá pago minha entrada aí. Esse é o mérito? Ou é conhecer? Não, mas eu não conheço. Eu não. É isso que Deus conhece. Se ele conhece, como ele? Quem é você?
Paulo diz, toda a palavra que Deus traz para nós é para que haja temor em nosso coração e pelo amor dele. Porque ele se entregando na cruz por nós, um sacrifício tão grande, se entregando, dando, sendo pródigo, perdendo. Às vezes a gente acha, né? Perdendo tudo, já para ajudar. Mas ele, então, se você está perdido fora do pecado,